Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer aqui alguns comentários a respeito da falta de conhecimento de contabilidade dos economistas, que é muito superficial, como eu estou dizendo aí. Na realidade, eu só quero demonstrar a minha teoria, porque eu sou professor de mais de 40 anos, principalmente na área de contabilidade. E sou um profissional que sempre atuei na área de contabilidade, controle, diretor financeiro, gerente de custo, gerente de orçamento. Então está tudo ligado à contabilidade. Trabalhar numa empresa qualquer está ligado à área de contabilidade. Então essa experiência é muito grande, eu percebo, eu vejo as coisas, eu pratico, eu realizo, tá certo? E cheguei à conclusão que economista, de uma maneira geral, o conhecimento de contabilidade deles é muito superficial, muito mesmo. Particularmente, engraçado, mas é particularmente os economistas PhDs. Porque eu acho que o economista, quando ele termina o curso de graduação dele e vai para o trabalho, ele começa a ver coisas e aprende mais rápido. E o outro que vai para o PhD, que vai estudar muito mais tempo, ele fica um pouco alheio à prática e com isso ele deixa muito a desejar no campo da contabilidade. Isso é muito importante eu dizer porque, na realidade, a contabilidade é uma ciência. Ela se tornou ciência por causa do princípio da partida dobrada. O princípio da partida dobrada é aquele todo débito corresponde ao crédito, que parece extremamente no-brainer, tá? Ele possibilitou a contabilidade se tornar uma ciência. E devo dizer agora, porque depois eu farei alguns capítulos sobre isso. Na realidade, ele nunca transformou, a ciência nunca foi, a contabilidade nunca foi ciência, nunca foi transformada por ciência, porque exatamente na aplicação da partida dobrada erraram. Então tem hoje mais ou menos 29 anos de erro na contabilidade e ninguém diz nada a respeito disso. Então isso é uma prova que não só os economistas e os contadores também não sabem o que é o princípio da contabilidade. Tá certo? É isso aí. Mas isso é para outro capítulo. Agora eu vou mostrar aqui o que está acontecendo e o que eu quero mostrar. Eu vou fazer um comentário sobre a entrevista do economista-chefe do Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional do Brasil, Mansueto Almeida. Olha, eu não conheço pessoalmente Mansueto Almeida. E o que eu conheço dele é muito bom. As informações que eu tenho de colegas que trabalharam junto a ele, etc. tal, tenho um conhecimento razoável com ele, sempre uma boa referência, como um bom profissional, um profissional capaz, etc. tal. Isso aqui não vai manchar a carreira dele, não. Eu estou me usando que ele é uma pessoa competente e que está sempre em cargos que chamam a atenção e mostrar e confirmar a minha teoria que economista não sabe contabilidade. Tá certo? Num podcast do BG Pactual, onde ele é o economista-chefe, né? Ele foi entrevistado, etc. Uma entrevista muito boa, ele é um bom orador, ele tem uma didática perfeita. E aí chega uma hora que ele fala sobre arrecadação do imposto de renda. E diz, como todos esses caras que já passaram do governo, a mesma coisa, que o dividendo não paga, que o acionista não paga imposto de renda sobre dividendo. Na linguagem dele, diz, olha, a taxa de dividendo para os acionistas, a alíquota é zero. Não é verdade. Isso eu já fiz aqui, já mostrei várias vezes, e é muito simples. Não existe, eu nunca vi em toda a minha vida, tenho mais de 50 anos de experiência na área profissional, nunca vi um só dividendo que fosse pago sem não pagar antes o imposto de renda.
O que existe é a falta de conhecimento da contabilidade, uma coisa tão simples que qualquer menino de colégio pode aprender rapidinho. Isso aí também me diz que os economistas desprezam contabilidade, não querem nem saber o que é contabilidade. Portanto, é o que eles falam. Tá certo? E por isso, não só em relação ao imposto de renda, mas em relação, por exemplo, a juros altos, que é um dos maiores prejuízos que nós temos, né? São os juros altos aplicados para combater a inflação, que até setembro estava em 700 bilhões, deve se aproximar de 1 trilhão ao final do ano, ao final deste ano, tá certo? Isso é um erro dos economistas, que são eles que dirigem a economia, não só no Brasil, mundialmente, e é um erro mundial, tá certo? Não conhece os efeitos dos juros altos na economia. Se conhecesse, não indicariam juros altos para combater a inflação. É incrível, mas é a verdade. Eles não entendem. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a teoria da partida dobrada. Pensam que a partida dobrada é débito e crédito, só isso. Mas vamos lá. Então, quero me abster aqui. Qualquer coisa a respeito do Mansueto Almeida, que eu considero, pelo que diz aí, um bom profissional. Só que do meu ponto de vista, eu estou usando porque ele é importante aí no governo e no BG Pactual, e por isso é melhor que eu mostre que ele está errando e confirme a minha ideia. Ele é um economista e ele não sabe, ele não conhece contabilidade. Porque dizer que dividendo dos acionistas líquido é zero é não entender mesmo, tá bom? Vamos cá. Vamos lá, teoria da partida dobrada. Desde o seu surgimento em 1494, portanto 529 anos, foi considerada como a teoria que elevou o status da contabilidade e da ciência contábeis. Tá certo? Foi aí e foi considerada até hoje, até agora. Até agora está sendo considerado por aí. Eu que não considero contabilidade uma ciência. Por quê? Porque a ciência tem que ter lógica. A ciência não tem que interromper a lógica para satisfazer os conceitos dos professores. Né? Então, a contabilidade é uma ciência, é uma técnica de contabilidade que hoje está errada exatamente ao aplicar a teoria da partida dobrada e, portanto, no momento que ela aplicou a partida dobrada, se tivesse aplicado corretamente, ela seria uma ciência, mas nunca foi ciência porque ela aplicou erroneamente. Hoje, no meu livro que vai sair agora, Mastering Account 5G, uma mudança de paradigma, ela vai se tornar numa ciência, porque eu aponto o erro e mostro como corrigi-lo. E ela, sendo correta, ela passa a ser normalmente uma ciência. Tá certo? Essa teoria possibilitou a criação pelos governos e bancos comerciais. Olha só. Os governos criam moeda do nada. Os bancos comerciais criam moeda do nada. Eles multiplicam moeda, por exemplo, com a taxa de depósito compulsório, ele multiplica moeda. Ou simplesmente as pessoas depositar dinheiro, já que as pessoas não vão buscar rapidamente o dinheiro, eles podem emprestar por ali mais do que foi depositado. Isso é multiplicação de moeda que os economistas, de uma maneira geral, confundem com criação de moeda. A criação de moeda, quando existe, é do nada. E os bancos criam moeda do nada. Quando você vai ao banco tomar 100 mil emprestado e o banco não tem dinheiro, o que é que ele faz? Ele diz, tudo bem, eu empresto. Vamos ver a taxa bom, te empresto, mesmo assim te empresto. O que é que ele faz? Na contabilidade dele, bota receber de você que está tomando empréstimo
e lá dele bota para pagar você. O que ele faz? Um depósito na sua conta corrente. E você, com talão de cheque, com Pix, qualquer coisa, vai transferindo seu dinheiro. Isso é normal. Agora, por que isso acontece? Porque existe uma função do Banco Central, que é o emprestador de última instância. O que significa? Que o Banco Central é obrigado a recorrer os banqueiros quando eles, por ganância, por falta de controle, por, sei lá, excesso de confiança, eles ultrapassam todos os limites e emprestam dinheiro demais. Aí entram em crise financeira. Nesse caso, o Banco Central é obrigado a fornecer dinheiro aos bancos. Tá certo? Então, é isso aí que acontece. Olha, a partida dobrada, você viu que a partida dobrada vem desde 1494. E as pessoas não conhecem. No entanto, blockchain é uma novidade. Vai modificar todo o sistema de controle da economia. E ele é baseado em quê? No débito e crédito, ou seja, na teoria da partida dobrada. A segurança dele está exatamente em obedecer à teoria da partida dobrada, aplicar a teoria da partida dobrada, tá bom? A teoria da partida dobrada é de uma importância extraordinária, ilimitada. É, sem sombra de dúvida, a mais importante teoria da atividade econômica. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é um negócio impressionante e pouca gente conhece, sabe o que é partida dobrada. E mesmo quem sabe, os contadores que sabem, não sabem o erro que tem na contabilidade em função da partida dobrada. Aí eu chego a dizer que ninguém conhece mesmo contabilidade. Nesse sentido que eu estou falando, porque não conhece a origem, não sabe o que é a teoria da partida dobrada, não sabe como a partida dobrada foi aplicada errado na contabilidade, não tem um contador que saiba isso. Não é só contador, não. Economista, quem for envolvido na área de contabilidade não sabe isso. Isso vai ser lançado no meu livro Mastering Account 5G. Proximamente eu anunciarei quando vai ser o lançamento oficial. Mas já está. O livro já está publicado na Amazon. No formato Kindle. Quem tiver Kindle, quem não tiver pode pegar na própria Amazon, fornece algum Kindlezinho simples, de graça, e baixar o livro. Ok? Bom, eu estou falando agora da teoria da partida dobrada e de sua importância. Extraordinária, limitada. Bom, vamos lá. Primeiro, a teoria da partida dobrada, ela foi lá em 1494, não é isso? Segundo, o seguinte, se ela tivesse sido aplicada corretamente, ela teria elevado o status da contabilidade ao status de ciências contábeis. No entanto, isso não aconteceu porque aplicaram erroneamente. Mas ela pode, e como vai ser de agora em diante, no meu livro, ela está lá, sendo corrigida, e aí a contabilidade então passará a ser uma ciência. Tá certo? Só para dar uma... Então a partida dobrada transforma a contabilidade em ciência. A contabilidade é uma das mais importantes ciências do mundo. Da atividade econômica é a maior ciência. Por quê? Olha, porque da contabilidade nascem todas as outras ciências da atividade econômica. Economia, marketing, planejamento, finanças, tudo isso nasce da contabilidade. A contabilidade é como se fosse um bloco, né? E ela
ela dá suporte da criação, da base de criação de todas as ciências, particularmente a economia, cujos economistas não gostam de olhar a contabilidade, porque eles acham que é muito simples. Simples não quer dizer que é fácil, certo? Então, se você olhar, alguns anos atrás, a macroeconomia era chamada contabilidade nacional. Tá certo? Só isso você vê a importância da contabilidade. Macroeconomia veio exatamente da contabilidade nacional. E outra coisa, a microeconomia, o que é microeconomia? Estudo de empresas. Você já viu alguma empresa sem contabilidade? Não existe. Empresa e contabilidade são unidas. Nascem juntas, contabilidade e empresa. Sem contabilidade não existe empresa, sem empresa não existe contabilidade. Daí você vê a importância da contabilidade e do conceito da teoria da partida dobrada que origina tudo isso. Se nós analisarmos bem, calmamente, nós vamos olhar que o conceito da partida dobrada, né, da teoria da partida dobrada, ele é a gênese de tudo o que acontece na atividade econômica. Todo o controle, todo o registro, tudo que acontece na atividade econômica tem a sua origem lá no princípio da partida dobrada. Isso é de uma importância fenomenal. Agora veja só, se a economia é baseada, a base dela, o sustento dela está na contabilidade e no princípio da partida dobrada, por que os economistas não se tornam expertos em contabilidade, não se tornam conhecedor profundo de contabilidade, não conhece bem a teoria da partida dobrada, para evitar os erros que eles estão cometendo? Erros como esse, não foi só o Mansueto, não. O próprio Paulo Guedes já chegou nessa excrescência de jornalista, como é o nome daquilo ali, Globo News, daqueles fofoqueiros da Globo News, e disse isso, que os acionistas não pagavam dividendo. O Paulo Guedes. É por isso, gente, que eu estou trazendo o nome dessas pessoas, não é porque eu acho que ao dizer isso eles se tornam diferentes. Não, ele vai ser os mesmos economistas que eles são. Apenas eles apoiam a minha teoria. Que economista não sabe contabilidade. É isso aí que eu quero colocar. Para ninguém pensar que eu estou contra Mansueto. Aliás, todo economista, do tempo, desde que eu me lembro, parece até de 1988 para cá, falam em tributar os dividendos para os acionistas. Que coisa de... Todos. Me lembro do Fernando Henrique, falava muito nisso. Me lembro do Guido Mantega. Me lembro do Palotti, Guido Mantega, Palotti, o que mais? O Mão de Tesoura, Joaquim Levy, todos falavam isso. Inclusive o Paulo Guedes e agora esse bobão que está aí, Haddad, eu nem coloco o nome dele porque ele não é representativo, ele não é economista. Mas ele vai com os outros. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Então eu gostaria de colocar essa exposição, porque é difícil você ter uma economia comandada por economistas que não entendem o princípio da partida dobrada. Porque como eles não entendem o princípio da partida dobrada, não entendem os efeitos, por exemplo, dos juros dentro da economia. E é por isso que eles acham que estão controlando a inflação ao aumentar a taxa de juros. E isso dá o maior prejuízo. E ninguém é responsável por isso. É quase 1 trilhão esse ano. O ano passado não lembro quanto foi, acho que foi 600 milhões, um negócio desse. Olha o tamanho do rombo que esse erro, essa falta de conhecimento da teoria da partida dobrada
leva um país, o povo. Agora, tem uma coisa aí que é importante dizer. Por que continua com esse erro? Porque isso é favorável aos ricos. Isso é a maior transferência de renda que existe no mundo. É a taxa de juros altos para os mais ricos, e por isso que o mundo todo aplica ela. Parece até que não existe outra maneira de se tratar o problema da inflação. Eu indico aqui pelo menos duas. Controlar a inflação através do crédito, porque o crédito é o fator originário da inflação. É o crédito. Claro que o déficit público concorre para a inflação. Mas olha só, quanto é o déficit público desse ano? 150 bilhões? Quanto é de dívida? Quanto é dos juros da dívida, se não importa? Quase 1 trilhão. Então, o responsável por isso é crédito. Crédito é que promove a inflação e impede até dos juros altos agirem. É o crédito. Tá certo? Então, meus amigos, é isso que eu quero dizer, cada vez esclarecendo esse ponto, porque fica aí 1 bilhão e ninguém diz quem é o responsável por isso. É o sistema que está montado. Você pode até dizer que é o Roberto Campos Neto. Tudo bem, porque ele aceita fazer essa aplicação de governo. Pode ser o Paulo, pode ser o, sei lá, qualquer um deles que assume, Joaquim Levy, etc. Mas é o sistema que é montado para isso. E a gente precisa dizer, olha só, existe outra maneira. Tem uma que é aplicada pelos Estados Unidos e pelo Japão, e deu certo. Os Estados Unidos cresceu em função disso. Ele tinha taxa de juros da economia básica inferior à taxa de crescimento da economia dos Estados Unidos. E desde 1929 para cá, eles só aplicaram isso. Isso significava o seguinte, que os juros não eram levados nem para o déficit público, porque os juros era propriamente absorvido pela rentabilidade das aplicações que foram feitas com as dívidas. O Japão também faz isso. Por que nós não podemos fazer isso? É trabalhoso? Tem que trabalhar, meu nego. É fácil? Se é fácil, que é uma coisa fácil igual a juros, vamos para a taxa de depósito compulsório. Toda vez que a inflação estiver aumentando, aumenta-se a taxa de depósito compulsório. Você diminui a liquidez, diminui o crédito na economia. Por que não fazer isso? Claro, os banqueiros não vão aceitar. E se alguém chegar com essa ideia, não vai assumir o Banco Central. Tá bom? Um abraço, pessoal. E até a próxima. Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer aqui alguns comentários a respeito da falta de conhecimento de contabilidade dos economistas. É muito superficial, como eu estou dizendo aí. Na realidade, eu só quero demonstrar a minha teoria, porque eu sou professor de mais de 40 anos, principalmente